bom podermos declarar, irmãos, a presença do Espírito do Senhor junto de nós. Senão esse encontro seria apenas um encontro, não um tempo de bênçãos diante de Deus, pela certeza da sua companhia, do abençoado da sua mão. O Deus que está presente aqui no templo conosco é aquele que se encontra junto aos nossos irmãos e irmãs, também estão conectados neste encontro através da nossa Web TV. Nós temos as quartas-feiras, os nossos estudos não são presenciais, são transmitidos pela Web TV da igreja, toda quarta, 19h30. Começamos uma nova série agora, quarta-feira passada, uma vida de intimidade com Jesus. Cada reflexão nós vamos ver a palavra de Deus apontando para nós um caminho, uma direção que nos aproxime de Deus. Faça a nossa vida mais parecida com a vida de Cristo, com o exemplo que Ele deu, com as palavras, com o ensino que Ele nos trouxe. Começamos agora, quarta-feira passada, na quarta que vem seguimos. Os irmãos têm nos acompanhado aí pela Web TV, nossa gratidão por você reservar esse tempo para buscar diante de Deus instrução na sua palavra para a sua vida, para mim. E vai acontecer também o retorno da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, que agora estamos chamando de Escola Bíblica à Distância, a Escola Bíblica Online. Ela retorna com as suas aulas no dia 21 de fevereiro, terceiro domingo desse mês agora. Alguns professores já estão encaminhando as aulas, para nós termos sempre aulas aqui, uns domingos adiantados, para facilitar para você. As aulas vão ser colocadas à sua disposição no seu grupo, junto à sua classe, mas também no site da igreja, na página do YouTube da igreja também. Então essas aulas, videoaulas serão postadas lá para a edificação do seu coração. Vá se preparando aí para o retorno da nossa EBD online, dia 21. Quero meditar com os irmãos. Nós estamos no domingo que celebramos o dia do homem presbiteriano. Então, pela manhã eu já falei de Paulo, já falamos de uma vida que entendeu a vontade de Deus e cumpriu bem o seu propósito diante do Senhor, mesmo abrindo mão daquilo que era considerado lucro, tendo que padecer por causa do nome de Jesus e do Evangelho. Agora à noite nós queremos falar também, mencionar sobre um outro personagem bíblico, na certeza de que a palavra de Deus de fato tem para nós palavras de vida eterna, por isso nós nos dirigimos a ela. O homem presbiteriano, um homem excelente, é o tema da nossa reflexão. Semana que vem nós falamos sobre as mulheres, mas é claro que tanto a vida dos servos como das servas do Senhor servem de instrução, de desafio, de vida, de fé para mim e para você, para todo crente, para todo cristão, para todo aquele ou aquela, que quer fazer da sua vida uma vida de serviço à causa de Cristo. Hoje nós pegamos esses dois personagens bíblicos, homens, domingo que vem, com certeza vamos nos voltar aí ao exemplo bíblico das mulheres, que há muitos exemplos preciosos na vida das irmãs também para nós. Primeiro homem presbiteriano que veio para estabelecer a igreja presbiteriana do Brasil é um homem que nós podemos chamar de um homem excelente. Asbel Green Simonton veio dos Estados Unidos para plantar o trabalho presbiteriano que hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse homem, à semelhança do que nós ouvimos pela manhã, foi um homem que também não importou perder para que o reino de Deus ganhasse. Ele deixou a sua terra, ele veio com a sua esposa, ele depois perdeu a sua esposa por causa de enfermidades, depois ele em 8 anos perdeu também a sua vida por causa de enfermidades no Brasil, uma pandemia que a nossa nação brasileira enfrentava, da febre amarela. E em 8 anos
de dedicação ao trabalho do reino de Deus, tendo e vivendo as dificuldades de uma língua estrangeira, de uma nação que ele não conhecia, de pouco contato com as pessoas do nosso Brasil. Realizou um grande trabalho com plantação de igrejas, com organização de presbitérios, com o estabelecimento de uma escola e o estabelecimento também de um seminário que formou pastores e tem formado pastores junto ao nosso Brasil no decurso dos anos e do tempo. Claro que Samito, assim como Paulo, como nós falamos pela manhã, ele considerou a possibilidade de lucro como perda por causa do nome de Cristo, mas veio com a certeza de que ele vinha cumprindo o seu propósito como um homem de Deus, como um homem presbiteriano. Ele já era lá nos Estados Unidos, mas que ele veio, em nome de Deus, estabelecer a sua igreja também aqui, junto a nós brasileiros. Um homem excelente também. Por isso, nós vamos meditar, e o nosso personagem da agora à noite não é Samito, é claro, nosso personagem bíblico é Daniel. É um jovem, um homem que expressou excelência no seu viver, foi este homem chamado Daniel. Também numa terra estranha, levado cativo pelo Império Babilônico, retirado de Jerusalém, retirado de dentre os judeus, é levado como escravo, ainda muito jovem, para servir ao rei Nabucodonosor. Nós vamos ler algumas partes de textos que envolvem o livro de Daniel. Os textos vão ser projetados, a Pâmela está lá na projeção, vai me ajudar. Eu vou ler os textos devagar com vocês, são textos longos, mas eu quero a sua atenção, a sua paciência, para que nós possamos observar alguns textos que são centrais na reflexão que fazemos sobre a vida deste homem de Deus, que bem o serviu com a excelência, junto a uma nação estranha, como escravo, mas também como líder depois da nação, como sábio junto à nação, Daniel. Vamos começar com o capítulo 1, a leitura que eu faço aí dos primeiros versículos. Os irmãos vão acompanhando aí a leitura. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes levou para a sua terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e os pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de boa sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, o de Daniel, Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, o de Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora vamos para o capítulo 6, a firmeza de Daniel diante da ordem
do chefe dos eunucos. Agora, capítulo 6, um texto ainda mais conhecido seu, Daniel na cova dos leões. Lá atrás, capítulo 1, ele é jovenzinho, aqui já não é tão jovem mais. Já é um sábio, já é um dos sátrapas, um dos conselheiros, um dos governadores do império, que vai se seguindo agora o império medo-persa, não mais babilônico, mas medo-persa. Eu vou ler o verso de 1 a 10, depois eu vou ler o verso de 16 a 23, esse texto vai ser projetado também, para que os irmãos possam acompanhar. Pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião oportuna para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram-lhe, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar-te, Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes, sátrapas, foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, esse não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura, o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Agora vamos saltar aí para o verso 16 até o 23. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera
no seu Deus. Deus nos acrescente graça, irmãos, junto à história desse excelente homem de Deus, graciado, capacitado para o Senhor para servi-lo no tempo de exílio de 2 impérios, babilônicos e medo-persa, mas buscando a servir ao Senhor sempre com a excelência que um homem de Deus, um homem presbiteriano tem que servir. O que nós encontramos em Daniel é uma integridade no estilo de vida. Não importa onde ele está, não importa qual é a situação ou a circunstância, se é na sua terra, no meio da sua parentela, junto ao seu reino, junto aos seus reis e príncipes, ou no meio dos babilônicos ou dos medos persas. Não importa se o momento é de escravidão, está para servir no palácio como escravo, ou se o momento é de atuar como governante, como sábio, como líder. Ele preserva a sua integridade, o texto é claro, e que as pessoas vão observando a vida de Daniel, o procedimento de Daniel, vão procurando um momento para identificar um erro, uma falha, na qual possam pegá-lo e desacreditá-lo diante do rei, mas eles são claros em dizer e declaram, depois de vasculhar com certeza toda a vida desse homem de Deus, não há nele falha alguma. Esse homem não comete erros. Esse homem pratica aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto, que é certo. Se nós procurarmos em Daniel, nas suas ações, nos seus governos, no seu trato com a pessoa, no seu lidar com o palácio ou fora do palácio, nós não vamos encontrar nele erro, vamos encontrar e vamos ver sempre integridade no estilo de vida. O homem cristão, servo de Deus, é aquele que zela pela sua integridade, pela integridade da sua vida. Interessante, porque nós sabemos que o ser humano ele é falho, e Daniel cometia suas falhas também. Nós vamos ver depois que ele reconhece diante de Deus erros, pecados, iniquidades. Ele não era um homem santo como foi Jesus, ele era um homem pecador como você e eu. Ele não era um homem que sabia de tudo, que tinha resposta para tudo, que podia ficar tranquilo porque ele estava sobre tudo ou sobre todos. Pelo contrário, ele estava como escravo e depois ele estava ainda subjugado ao império, mesmo quando governava alguns e algumas regiões. Ele tinha limitações, ele vivia impossibilidades, tanto é que ele não podia voltar para casa, não podia voltar para Jerusalém. Estava exilado, ele era escravo, primeiro da Babilônia, agora do Império Medo-Persa. Vivia limitações como você e eu também, dificuldades. Mas nos momentos, nas circunstâncias da sua vida, no que concerne ao seu trabalho, a sua prontidão no serviço, a sua condição e posição como cidadão, mesmo numa terra estrangeira que não era sua, é um sujeito de integridade. Poderia pensar, toda uma terra estranha, eu vou fazer mais ou menos, só para me sobreviver. Deixa para mim fazer bem feito lá na minha terra. Deixa para mim ajudar de verdade o meu povo, a minha nação. Eu vou ajudar a nação que subjugou a minha gente, que destruiu a minha capital, que queimou o meu templo de adoração ao Senhor, que sitiou a cidade, que causou pobreza, que causou miséria na nação, que levou tristeza ao coração da mãe, que agora chora o seu filho, ou seu esposo. Vou levar prosperidade, vou levar cuidado, vou levar sabedoria, carinho. A nação que fez com que as mães cozinhassem os próprios filhos para dar-los de comer a outros, porque os seus filhos morreram de fome. A integridade, irmãos, deve estar para nós cristãos acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância. Cabe ao cristão ser íntegro no seu estilo de vida, ser leal, ser justo, ser fiel no seu procedimento. Não há infidelidade de Israel ou de Daniel com Deus,
capaz de lançá-lo à cova de leões ou capaz de desacreditá-lo no seu trabalho, no seu papel junto ao rei. Não há infidelidade de Daniel com o rei ou com os reis, não há infidelidade de Daniel com os governos nem com as cidades, como cidadão babilônico esperava ou como cidadão medo-persa pedia. Muda-se os governos, muda-se os reis, muda-se os locais, muda-se as situações e as circunstâncias. A integridade de Daniel ela é preservada. O texto é claro. Aquele jovem que lá atrás, quando chegou no Império Nabucodonosor, babilônico, propôs no coração não se contaminar com finas iguarias, é aquele que segue na sua integridade, não se contaminando. Não é só no fato de não sentar à mesa e comer carne, comida sacrificada a ídolos, a deuses, babilônicos ou medo-persas. Mas é o propósito de não se contaminar em nada que ele puder não se contaminar. É o propósito de um coração íntegro que não quer se corromper de maneira nenhuma com nada que possa tentar corrompê-lo numa nação estranha. Ele apresenta isso no capítulo 1, ele apresenta isso no capítulo 6, ele vai apresentar isso no capítulo 9, ele vai apresentar isso nos capítulos seguintes da história de Daniel, junto a esses impérios. Vida capaz de demonstrar integridade, servir de exemplo, de bom procedimento, a ponto das pessoas vasculharem a sua vida. Pode saber, aqueles que queriam prejudicá-lo foram vasculhar, foram buscar os pormenores, foram conversar com as pessoas com quem ele convivia, com quem ele trabalhava. Foram buscar em todas as ações que ele havia feito, em todos os cargos que tinha ocupado, por todo lugar por onde ele andava, com certeza eles foram vasculhando, fazendo um levantamento de todas as coisas e chegaram à conclusão de que nós não encontramos nesse homem nada, é um homem excelente, não há erro, não há injustiça, não há nada que nós possamos pegá-lo e apresentá-lo para que ele seja deposto do seu cargo. Não, nada. Às vezes nós conversamos com uma, com duas pessoas e até sem querer descobrimos os erros nossos uns dos outros. Vamos vasculhar bem, levantar mesmo os tapetes da nossa casa, né? Mexer nas poeiras que estão guardadas lá debaixo do tapete, abrir mesmo os guarda-roupas, colocar para fora tudo que um dia nós guardamos lá, escondemos. Integridade. Característica importante para o homem e para a mulher de Deus. Uma característica que Daniel fez questão de sustentar na sua vida. Por isso, um homem excelente. Um homem excelente, ele é chamado assim. Daniel era um israelita de linhagem de Davi, da família de Davi. Daniel estava entre os 10.000 primeiros que foram levados cativos por Nabucodonosor de Israel. Foi levado para viver no palácio, primeiro do rei, de caráter irrepreensível, excelência no trabalho e trabalho diferenciado. Faz a diferença onde vai, no tempo em que ele tem, aonde ele está. Se transformou num sábio diplomata, como nós já lemos no texto. Uma grande bênção para o reinado de Nabucodonosor, uma grande bênção para o reinado de Dario e Ciro. Daniel soube vencer os desafios, vivendo a carreira política. É difícil, não é? Vivendo a carreira política. Quando vão vasculhar a vida de Daniel, ele não é aquele garoto que está lá servindo no palácio, junto ao imperador só não. Ele já é o cara da política, ele já governa. Ele já governa quem governa. É dos 3 mais importantes dos 120, que governavam as regiões, as províncias do Império Medo-Persa. Uma carreira política brilhante, sem negligenciar o princípio divino. Uma vida espiritual saudável.
sem ver manchar a sua integridade. Na vida comum nossa, não tem destaque nenhum como cargos políticos, já é difícil. Sendo cidadão, sendo funcionário de uma empresa, sendo vizinho de muita gente, tendo que lidar com os nossos negócios, são até pequenos, compra de uma coisa aqui, a venda de outra coisa ali, não tendo nenhum cargo de destaque grandioso, não administrando nenhuma grande cidade, quer dizer, uma região. Se torna difícil para nós. Mas Daniel, de forma brilhante, consegue se manter fiel ao Senhor, preservar a sua vida e a sua espiritualidade saudável, vivendo na área política de governos que se corrompem, se vendem, que se doam. São capazes de negociar, às vezes, vidas por tostões. Se corromper por causa de um projeto que ele acha ou que ela pensa que é grande, que é bom, que vai levá-lo num momento, num tempo de lucro, de ganho, para alcançar o que se quer, para chegar onde deseja. Há muita troca de favores na política, que mancha, às vezes, o nome e a história de alguns. Daniel tem um nome íntegro, tem um procedimento íntegro. O cristão, o homem presbiteriano tem que ter um procedimento íntegro, limpo. Nós temos que ser zelosos quanto à nossa vida, quanto à nossa fé, quanto à nossa espiritualidade, quanto aos princípios e aos valores que abraçamos. Homem excelente que apresenta qualidades que faz a diferença. Nós vemos na vida de Daniel, são características, qualidades que fizeram a diferença para o governo de Nabucodonosor, Dario, Ciro. Fizeram a diferença em Israel, fizeram a diferença para a Babilônia, fizeram a diferença para o mundo meio persa. Algumas dessas qualidades que esse texto e outros textos da palavra de Deus nos traz sobre Daniel. Honra a palavra, cumpre o que promete. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele falou, não vou me contaminar, não vou comer das finas iguarias. O tempo passou, ele não comeu, ele não se contaminou. Honrou a sua palavra. Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você disser não vou, não faça. Se você disser vou fazer, faça. É importante aos homens de Deus terem a qualidade da credibilidade na palavra, honrando a palavra que dá, cumprindo aquilo que promete. Honra o seu nome. O que nós temos de mais precioso não é a nossa conta bancária, não é o nosso título, o título que recebemos com o passar do tempo, pela cadeira que sentamos, ou por aquilo que em razão de muito trabalho conquistamos. Confiança das pessoas, a credibilidade das pessoas naquilo que fazemos, isso é importante. Mas o mais importante para você vai ser sempre o seu nome. Honrar o seu nome, preservar o seu nome, é preservar o valor que você tem de verdade. As finanças podem ir embora, os títulos podem cair, as cadeiras que você senta hoje, amanhã pode estar sendo cadeiras onde outras pessoas se assentam. Mas o nome de um homem, o nome de uma mulher, o nome de um cristão, é um nome que precisa ser preservado. Preserve o seu nome, é o bem mais precioso que você tem. Nós falamos às vezes para os nossos filhos, né? Nós não temos muita coisa para eles herdarem. Não quando olhamos no campo financeiro. Mas nós herdamos e queremos oferecer a elas, a eles, a possibilidade de herdar um bom nome. Que amanhã alguma porta se abra porque seja dito, você é filho de fulano de tal, filha de Beltrana, né? Seu pai, sua mãe é gente de honra, é gente de credibilidade. Você deve ser também. Nós representamos o nome de quem tem honra. O nome, sobre todo nome, o nome de Cristo. O nome do ente santo que nasceu da Virgem,
que permaneceu na sua santidade, na sua integridade, durante todo o tempo do seu ministério, dando a sua vida, oferecendo o seu sangue para nos livrar de todo o dano do pecado. O Deus que prometeu e fez, o Deus que trouxe promessas e cumpriu. Nós representamos como presbiterianos o nome do Senhor, nosso Deus. E devemos honrar o nome do Senhor que nós recebemos. Nome de cristãos, nome de filhos de Deus, de servos de Deus. Daniel está zelando pelo seu nome, porque o que ele tem no Império Babilônico, ou medo persa, é só o nome. Se ele perder o nome, ele perde tudo. Ele perde os cargos. Ele perde o acesso ao rei. Se ele perder o nome, ele perde a vida. Ninguém ia se importar com a vida de um ilustre desconhecido. De repente, o nome de Daniel é um nome tão precioso, tão honrado, junto ao governo medo-persa, que o rei tem medo de perdê-lo. O rei vai para casa preocupado, o rei passa a noite sem dormir. O rei fica torcendo para que o Deus de Israel livre, o Deus de Daniel livre. Ele quer a vida de Daniel, porque ele percebe que foi envolvido numa trama, e que já havia colocado o seu selo, e por honra ele não podia tirar mais aquele decreto, aquele dito que foi assinado, o veredito de que se alguém buscasse, orasse, clamasse a qualquer Deus, e não ao rei Medo-Persa, seria lançado na cova dos leões. Daniel abriu a sua janela, que dava para Jerusalém, e continuou orando, como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia. Diante da ameaça não temeu, honrou o seu nome, honrou o seu princípio, honrou a sua fé, honrou o amor dele ao Senhor, a confiança dele no Senhor, honrou o nome de Deus na terra estranha, mesmo sendo colocado em risco de morte. E quem vai para casa preocupado enquanto Daniel desce as escadas da cova dos leões é o rei. É o rei que o tem como amigo, que sabe que perder Daniel é perder alguém que fazia a diferença, é perder alguém de qualidade, é perder alguém excelente. E ele já estava verificando, que ele já estava percebendo que não havia outro em Israel, ou não havia outro no império. Dos 3 que dirigiam 120, Daniel era um. Desses 3, ele escolheu um para colocar sobre todos, seria Daniel. Ele já tinha percebido, esse homem é de qualidade. Esse sujeito é de honra. Sua ação é a ação que faz a diferença. O medo persa não faz pela nação, pelo império, o que esse judeu tem feito. Por isso, Daniel preserva o seu nome e zela por aquilo que é honesto. Quer ficar do lado da honestidade, do lado do que é certo, do lado da justiça, do lado da paz, do lado do correto. Ele vai declarar isso: não fiz mal algum, dano algum contra o rei, nem contra o reino, nem contra qualquer pessoa. Deus me preservou, Deus enviou o anjo, Deus fechou a boca dos leões, porque eu não fiz, não cometi nenhum dano que pudesse me levar à morte por cova de leão, nem mesmo ao meu Deus, e nem tu, ó rei, que vive para sempre. Zelo pela honestidade. Faça o que é certo. É uma característica que muda o ambiente onde a gente trabalha, muda o local onde a gente vive, ajuda a nação da gente na ordem e no progresso, faz da gente uma pessoa que quer ser parte dos projetos, das ações, dos desafios. O rei quer ter Daniel junto ao seu governo, porque sabe da importância, da qualidade, da diferença que esse homem vem fazendo. O homem presbiteriano é o homem que tem que fazer a diferença, tem que ser querido onde está, que quando começar a passar risco, perigo de perder o emprego, de sair daqui, de ter que mudar para lá, as pessoas começarem a orar e irem para casa preocupadas se perderem você, não alegres, dando graças a Deus, porque se você for embora vai ser um alívio. Se você se mudar para um outro apartamento, para um outro condomínio, vai ser um sossego aqui no nosso condomínio.
É o homem de Deus que faz a diferença, porque procura fazer o que é certo, o que é justo. Daniel, ele simplesmente faz o que é justo. Ele assume erros. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, esse texto nós não lemos, você pode ler, versículo 5, Daniel está diante de Deus orando pela nação de Israel. Ele está reconhecendo que a nação se esqueceu de Deus, virou as costas para Deus, por isso Deus mandou o Império Babilônico como uma disciplina. Está disciplinando o povo, a nação está em miséria, ele está clamando, mas ele sabe o caminho para Deus restituir, é o caminho do arrependimento. Então ele começa a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. A mim me resta o corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha dos atos, das práticas realizadas. Ao meu povo, à minha nação, nos resta corar de vergonha. Mas o Senhor é Deus compassivo, é Deus misericordioso. É Deus que pode nos tratar não segundo o nosso pecado, mas conforme a sua misericórdia. E aí ele vai dizer: tem misericórdia de nós. Não se esqueça dos seus servos. No quebrantado do nosso coração, nos perdoe, nos sustente e nos dê a possibilidade de ver, de contemplar o agir do Senhor em nosso favor. Em favor da nossa terra, em favor da nossa gente, em favor das nossas cidades, em favor da nossa nação. O homem certo, o homem correto, o homem honesto, o homem de bom princípio, o homem de boas qualidades, é o homem que reconhece erros. Nós homens, diferente das mulheres, às vezes temos mais dificuldades para reconhecer os erros. Sabemos que erramos, mas é melhor que esse negócio de conhecimento de que errou fique só para a gente mesmo. Pode ser que a gente, ou que alguém pense que a gente deixou de ser homem porque reconheceu que errou. Pode ser que a gente aparente uma certa fraqueza. Esquecemos, irmãos, que é aí que está a nossa força. O reconhecimento dos erros, das falhas, na busca pelo consertar da vida diante de Deus e dentro das possibilidades do carinho e da misericórdia de Deus que vai se manifestar para nós. Por isso que eu digo, Daniel não é um sujeito que nunca falhou, que nunca errou, mas é um sujeito que até quando errou, soube tomar a atitude certa, o quebrantamento do coração e o buscar o Senhor para reparar, para restituir aquilo que o pecado, que o erro pode ter produzido como perda, como dano. Assume erros. Só faz a diferença o homem que é capaz de assumir erros. Reconhecer em determinado momento de que falou o que não devia ter falado, de que fez o que não devia ter feito, que pensou o que não devia ter pensado e que se envolveu com algo que não devia se envolver. Para o coração contrito, há misericórdia de Deus, há perdão de Deus. Para o coração duro, como Israel permaneceu duro diante do anúncio dos profetas, justiça de Deus, punição de Deus, exílio que Deus enviou. Mas mesmo nem em Jerusalém, ou na Babilônia, ou no Império Medo-Persa, o homem de Deus, na sua integridade, na sua qualidade de homem cristão, ele pode preservar a sua honra, até reconhecendo seus erros. O homem presbiteriano é aquele que faz a diferença, manifestando qualidades, entre elas até a possibilidade de reconhecer que é pecador, que erra, que falha. Pela graça de Deus pode ser restaurado. O homem excelente é aquele que busca o resultado de uma vida excelente. Daqui a pouco nós vamos ler o verso 24 a 28, mas o imperador queria colocá-lo como o primeiro do império, abaixo só dele. Como José foi colocado no Egito, abaixo só de Faraó. Também numa terra estranha, também começando como escravo, chegando ao topo, possivelmente depois da cova dos leões, Daniel foi colocado no topo, não era um jovenzinho mais não, era um pouco mais idoso, mas na juventude, ou no tempo de ancião já,
a integridade preservada, a excelência da vida mantida. Vou fazer agora que eu sou jovem demais, é agora que eu posso bater a cabeça, posso refazer. Daniel não pensou isso, não, tem que acertar. Começa acertando a partir de jovem, de novo. Depois de idoso, podia pensar, já fiquei muito tempo aí, já servi muito mesmo ao império, estou cansado, estou nesse exílio há muitos anos. Eu era garotão quando cheguei para cá, já estou de cabelinho branco. Deixa isso para lá. Vou relaxar um pouco. Manteve sua integridade, sua excelência, seu cuidado, a sua fidelidade, a sua honra, as suas qualidades. Continuou fazendo a diferença. Recebeu a possibilidade de ser colocado como o primeiro homem. Resultado daqueles que servem com excelência ao Senhor. Às vezes a gente acha que o resultado é ser mais esperto que o outro, ser mais ágil, armar para que eles caiam, como armaram para que Daniel caísse. O caminho que o homem faz, nos pauzinhos que ele mexe. Vou mexer uns pauzinhos aqui, vou alcançar o resultado que eu quero. Não, o resultado que vem de Deus, o resultado consistente, o resultado abençoador, é o resultado que vem pela vida excelente que se vive. Se você for íntegro, se não olhar para você de maneira diferente, no seu emprego, na sua vizinhança, na sua sociedade. Se você for íntegro, vão olhar. A integridade faz com que os olhos das pessoas venham para nós. Os olhos dos sátrapas estavam para Daniel, pela integridade. Acharam que ia prejudicá-lo. Deus o preservou, Deus o abençoou, e ele alcançou um resultado ainda melhor do que aquele que eles planejaram para ele. Planejaram-lhe a morte. Ele foi honrado. Quero ler esse texto com você. Está muito pequeno aí para os irmãos participarem, mas vamos fazer o esforço aí, se estiver pequeno para você do banco. Versículos 25 a 28 do capítulo 6. 25 a 28, capítulo 6, essa aqui é a versão atualizada. Vamos ler juntos? Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Irmãos, não sei vocês, mas só de ler esse texto, sabendo que quem está dizendo aí é um imperador estrangeiro, pagão, é de arrepiar. E Dario faz. Palavras que ele proclama. No seu governo, no seu império. Conhecendo de Deus através de uma vida. Uma vida que fez a diferença. É uma pessoa. Daniel. É um homem de Deus. Seria um homem presbiteriano, Como Simonton veio sozinho, um homem, em 8 anos. Realizou um ministério com desafios grandiosos, um ministério excelente. Um homem. Pensando o que Deus pode fazer a partir de um homem, de uma pessoa. Coloca no coração o propósito de ter uma vida excelente,
Que honra ao Senhor. O nome de Deus está sendo honrado aqui no reinado de Ciro e Dario. Ou de Dario e Ciro. E um homem de Deus resolveu viver vida excelente e honrosa. Deus está honrando Daniel, não só preservando, não só protegendo, não só livrando da morte. Deus está honrando Daniel. Foi colocado, diz o texto, que ele prosperou no reinado de Dario. Depois Dario morreu, veio Ciro. Daniel está lá, está vivo, está prosperando. Está crescendo na sua integridade, está crescendo na sua honra, está crescendo no seu propósito, está crescendo na diferença que fez, na diferença que faz. O reinado de um acaba, o reinado de outro vem. O homem de Deus está ali de pé, honrado pelo Senhor, no seu princípio, no seu valor, no seu desejo de servir ao Senhor aonde o Senhor o levou. Tinha todos os motivos do mundo para dizer: Senhor, eu estou em terra estranha, estou longe da minha família, estou numa nação estrangeira, eu não vou trabalhar com essa gente, eu não vou trabalhar por essa gente, eu vou fazer de tudo que eu puder para desonrar, para gerar não ordem e progresso, para gerar dano e caos. Daniel não pensa isso. Ele pensa que nós temos que pensar como servos de Deus, como servos de Deus. Onde o Senhor nos levar, nós vamos honrar o nome de Deus com a nossa vida. Com a vida excelente que Deus espera que eu viva. Com a pessoa excelente que Deus espera que eu seja. Como pai ou como mãe, como filho, como vizinho, como cidadão, como inimigo ou amigo. Nas minhas ações, nas minhas tarefas, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, naquilo com que eu me envolvo. O desejo de Daniel é ser excelente, de maneira a fazer a diferença de alguma forma naquilo que Deus o levou, na oportunidade que Deus lhe ofereceu. Aonde ele está? Realizando o que tem para ser realizado. O homem presbiteriano é aquele que vai ser honrado pelo Senhor. É aquele que vai honrar o Senhor no seu procedimento. Porque Deus é aquele que nos recompensa. É aquele que exalta o humilde. É aquele que transforma o que é tido como tolo em sábio. O que é grande fica pequeno, o que é pequeno vira grande. Quem arma e quer dar cabo da vida, perde a vida. Os sátrapas que armaram foram ordenados a descer na cova dos leões. Diz o texto bíblico que eles não chegam no fundo, os leões já os devoraram. Mas Deus tira de lá ileso Daniel, seu servo, para honrá-lo. Honrar o homem, o servo excelente.